Mais uma vez, bem-vindos, queridos, para a celebração dessa festa tão importante, né? Que é Shavuot, conhecido também como, todos conhecem, Pentecostes, né? Que é 50. Então, nós chegamos, graças a Hashem, final da contagem do Homer, no 50º dia. Então, hoje é 6 de Sivan, que é o 50º dia, do ano 5783. Então, vamos fazer uma breve oração aqui para muito interessante sobre esta festa, o que nós estamos vivendo, né? Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nesse momento eterno e peço a Tua proteção, peço a Tua unção sobre a minha vida. Abre os nossos ouvidos de todos nós que estamos aqui para, com alegria, compartilharmos, Senhor, das maravilhas da Tua palavra, da Torá, que é Espírito e Vida, e também continuamos agradecendo e louvando a Ti por esse período tão bonito, que é essa celebração de Shavuot, a festa das semanas, Pentecostes. Em nome de Yeshua, amém. Baruch Hashem. Então, o tema do que nós vamos abordar aqui hoje é o que mais diz Shavuot, além da revelação da Torá. O que Shavuot, o que esse período, essa festa, essa celebração, fala para cada um de nós, além da temática da revelação da Torá? Obrigado, querido. Então vamos abordar livro de Êxodo, Levítico, né? Duas passagens do livro de Levítico, Deuteronômio, Isaías e livro de Atos, né? Vamos lá. Então, Erev Shavuot, festa das semanas, o 50º dia. Então, eu abreviei aqui as passagens bíblicas, né, da confirmação dessa festa, Levítico 23. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, contareis 7 semanas inteiras, serão 7 semanas inteiras. Então depois da Páscoa, até agora, então passaram esse período de 7 semanas até chegar Shavuot. Então, você veja, de momento eu nem comecei praticamente a falar aqui, já tem uma conexão. Então, olha a maravilha, observe a maravilha das festas do Senhor, todas elas, né, unidas pelo Shabat, né, como uma grande corrente, né, cada elo dessa corrente seria o Shabat, né. Então, realmente é fantástico, e as conexões de cada festa, e aqui, no comentário, o que eu vou abordar hoje aqui, é algo também que eu aprendi, muito legal. É mais uma conexão bem importante e bem legal aí. Até ao dia seguinte, ao 7º Shabat, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. Então, vocês vão, acho que está lá embaixo, né? Estão lá embaixo esses 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são do Senhor. Então, o que é o pão? O pão já é um fruto da matéria-prima, né? Do que a colheita nos deu, no caso o trigo, e então na árvore você não olha a semente, né, as folhas, o tronco da árvore, os galhos. Ali começou pela semente, que foi plantada a árvore. Mas você vai ingerir o fruto. E do trigo, o que nós ingerimos? Nós não ingerimos, pegamos lá o raminho de trigo e comemos o trigo. Nós comemos o pão. Então, o pão é o fruto, né?
Então, muito bonito. Ó, as primícias são de Hashem. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas... Se alguém tem alguma dúvida aí, olha, irmãos, já ouviram falar de dois Shabbatot, 2 sábados, um em seguida do outro? Então, nós estamos agora a partir do pôr do sol é Shabbat, e no Shabbat é Shabbat. Duplo, Baruch Hashem. Baruch Hashem. O Eterno realmente nos presenteia com essas maravilhas, né? Ó, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Baruch Hashem. Então, isso aqui eu confirmei na palavra, além de outros itens, mas eu coloquei ali o básico, né? Queridos, Shavuot é, 2 pontinhos, o tempo da revelação da Torá, as 10 palavras no Sinai. Isso está em Êxodo 20. As 10 palavras, né, que vão ser lidas amanhã cedo no Shaharit, e vão ser lidas literalmente essas 10 palavras aí. Em hebraico e a tradução. Baruch Hashem. Então vocês olhem que nós estamos... Para quem... Certo, o Roche vai falar hoje sobre o livro de Levítico que fala das festas do Senhor, mas nós já estamos... voltamos antes de Levítico, que é em Êxodo, né? Que são as 10 palavras. Também é conhecido como Hag HaMatzir, festa da colheita. Então, colheita é o HaMatzir ali. Hag é festa. Isso está em Levítico 23, 17. Tem outras passagens também, Levítico 23, 17, como, por exemplo, Yom HaBikurim, são trazidos os primeiros frutos. O que são os primeiros frutos? Eu acabei de falar ali no versículo, né? Primícias são do Senhor. Por que primeiros frutos? Porque existe um processo que você nasce de cima, e existe um processo de você cair a ficha para você, um processo dessas 7 semanas, 49 dias, para as coisas realmente a poeira baixar, porque é tudo novo que está acontecendo na tua vida, nasci de cima, o que está acontecendo comigo, estou apaixonado por Yeshua, quero que todo mundo se apaixone por Yeshua assim como estou, né? Aquela maravilha, assim, parece estar flutuando, né? Conversa com a pessoa ali, os olhos com lágrimas, assim, Baruch Hashem. Então, mas daí passa um período, a poeira vai se assentando, você vai entendendo a mensagem, vai tomando posse da palavra, os teus pés vão começando a andarem na rocha, né? Não vai andar mais, não vai pisar mais em ovos, vai começar a andar na rocha da salvação, Baruch Hashem, e daí você vai dar os frutos, vai começar a dar frutos para o reino. Né? Porque lá em Pêssar, nós estávamos debaixo da opressão de Faraó, né? Mas nós fomos libertos dessa opressão de Faraó. Agora aqui em Shavuot, nós somos livres para dar frutos, livres para servir. Então, o que eu estava dizendo? Shavuot é também Shtei Alechem, os 2 pães que eu falei para vocês, 2 pães, oferta da nova safra de trigo, como primícias a Hashem, né? Então, Shtei Alechem. E não poderíamos jamais deixar de comentar que tudo isso, o que aconteceu no Sinai, acontece de uma forma um pouco diferente, um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma, né? Com aquelas línguas no Sinai, a palavra até fala tochas, né? Tochas, mas eles não usavam tochas, eram as línguas que apareceram, as línguas de fogo que também apareceram no Sinai, trovões, relâmpagos, aquelas línguas. Então a situação é a mesma, só que de uma forma direcionada para o início
da igreja do Mashiach, com 120 crentes reunidos no mesmo lugar. Mas uma coisa que nos chama a atenção também, que aconteceu lá com o toque do shofar, um toque muito forte, um som, a voz do shofar, a palavra diz, a voz do shofar, que foi algo estridente, assim, muito forte, que é, digamos, aquele toque longo do shofar, né, do shofar. E lá em Atos não fala muito diferente disso. Não fala exatamente o shofar, mas fala o som. Preste atenção aqui, como tudo faz sentido. Todas essas coisas falam do Urua. Essa voz muito forte é a voz do Urua. Lá no Sinai, a voz era audível, né? Segundo o Talmud, segundo a Torá oral, é como se fossem vozes assim de 70 vozes ao mesmo tempo, um grande coral. Deveria ser, eu creio, algo simplesmente maravilhoso, não tem algo fantástico, maravilhoso, assim, um coral enorme, 70 vozes, né? No livro de Atos fala o som de um vento impetuoso. Um vento impetuoso não é uma brisa que você nem escuta a brisa. Vento impetuoso é algo muito forte, um vento muito forte, né? Então, também está falando da presença do Urua, não poderia deixar de ter a presença do Urua, o vento, ali em Atos 2 também, né? Então, o que nós estamos comemorando aqui agora e já? Pentecostes, nós estamos celebrando as primícias da igreja de Yeshua, os 120 crentes que estavam reunidos no mesmo lugar. As primícias da igreja de Yeshua. Estamos comemorando também aqui, agora e já. Baruch Hashem. Acabou a mensagem ou podemos parar aqui? Não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Agora que vem a mensagem. Em Shavuot, nós também, Deuteronômio 16, 11, olha, falei Levítico, Êxodo, agora estamos indo para Deuteronômio. Olha como que a Torá ela é abrangente, né? Devemos nos alegrar com Hashem, você, então, em Shavuot, nós estamos aqui, ninguém está triste aqui. Se eu perguntar se alguém está triste, ninguém vai levantar a mão. É proibido tristeza hoje. Devemos nos alegrar com Hashem, você e a sua família, e também junto com pessoas pobres ou pessoas solitárias, problemáticas, tipo o estrangeiro, o pobre e a viúva. Mas mais uma pessoa também, que é o levita, porque o levita, ele não possui terra, né? Foram feitos lá a distribuição das terras. Não, levita não. Levita é do Senhor. Deuteronômio 15, 15. Devemos lembrar que fomos escravos no Egito, porque agora em Shavuot, Hashem nos quer livres para servi-lo. Olha a conexão de novo, irmãos. Como não tem como... Não, terminou a festa da Páscoa, de Pêssar, terminou, nos alegramos, né, etc. Não, ponto. Não. Existe uma conexão, tanto é que já começa a contagem do Homer, quer dizer, você está dia a dia contando lá de Pêssar até chegar... Não tem algo que separa, que desconecte, não tem nada. Não tem um dia que você... A contagem é todos os dias, contagem do Homer, hoje é dia 1 do Homer, hoje é dia 2 do Homer, até ontem e até hoje, que é o 50º dia. Essa conexão eu acho fantástica, né? Então, eu coloquei ali, ó, agora em Shavuot, Hashem nos quer livres para servi-lo. Há uma conexão, ao mesmo tempo, há uma conexão e uma desconexão. A conexão existe, já percebemos isso de uma forma muito clara, mas o que o Eterno quer? Ele quer que você tire, você fica com uma perna no Egito e a perna direita no Monte Sinai, por exemplo, no deserto do Sinai. Ou uma perna
nas trevas e outra perna no reino de Deus, de Hashem, né? Só que às vezes, por causa do nosso coração e da nossa teimosia, parece que tem uma cola muito forte na nossa perna esquerda prendendo o nosso sapato lá. Então você tem que fazer um esforço para puxar a perna esquerda e soltá-la. Então esse processo de você soltar a perna que estava presa lá no Egito, estava com a cola no Egito, é um processo que você vai jogar nessas 7 semanas, você vai jogando solvente lá na cola que prendia o sapato e vai soltando a perna do Egito para você estar pronto, desconectado do Egito para servir o Eterno. Eterno, agora eu entendi a mensagem, estou me desconectando aqui do Egito, agora eu estou pronto para servir. Esse que é essa desconexão do Egito, né? Porém, uma contagem, presta atenção agora, há uma contagem que Hashem nos pede para fazer até Shavuot. Isso está em Levítico 23, 15 e 16. Presta atenção aqui. A contagem é 7 vezes, vocês vão contar, eu falei agora há pouco para vocês, são 7 vezes 7 dias, são 7 semanas, né? Que dá um total de 49 dias, que foi ontem, e até o dia imediato ao 7º dia, que é o 50º dia, que é hoje, né? Então, só que, se você prestar um pouco atenção, se você tentar lembrar, puxar, né, na memória, você vai ver que essa contagem de 7 vezes 7 existe em uma outra passagem de Levítico que não fica muito longe desse capítulo 23. Fica um pouquinho depois do capítulo 23, no capítulo 25, 8 e 9, que a essência é a mesma contagem. Ó, mas esse mesmo tipo de contagem há em outro lugar na Torá, sim, há em outro lugar, que é Levítico 25, 8 e 9, que diz assim, ó, o princípio é o mesmo. Em Levítico 23 diz 7 vezes 7 dias. Aqui é 7 vezes 7 semanas de anos. Os 7 são iguais. 7 vezes, só que é 7 vezes 7 semanas de anos, que dá um total de 49 anos. Olha, essa similaridade não é por acaso. E farás... Agora, olha aqui, ó. A gente não precisa ser muito inteligente, irmãos. Presta atenção aqui que é bem interessante. A gente não precisa ser muito inteligente. Se existe uma similaridade, um paralelo forte entre Levítico 23 e Levítico 25, é como se essas palavras estivessem ali também. Quando diz assim, ó, vocês vão contar 7 vezes 7 dias, 7 vezes 7 semanas, que dá 49 dias. Em seguida disso, vírgula, diz assim, ó, até o dia imediato ao 7º, que é o 50º. Em Levítico 25, 8 e 9, que chega nos 49 anos, se você completasse a frase até o dia imediato ao 49 anos, sabe que dia que vai chegar? Está lá na palavra, quem quiser conferir, eu não estou criando coisas aqui. Levítico 25, 8 e 9, está lá, ó. E fará soar a voz do chofar aos 10 dias do 7º mês. Então, não se encaixa perfeitamente a questão do até o dia imediato ao 7º? Obrigado. Então, eu achei tremendo esse paralelo, porque o Eterno, quando ele faz as coisas parecidas, ele quer nos chamar a atenção de uma temática, de uma coisa bem interessante, quando ele repete assim, né? E fará soar a voz do chofar aos 10 dias do 7º mês. Irmãos, deixa eu voltar aqui. O que é
que é 10º dia do 7º mês? Que mês nós estamos agora? Hã? Perfeito. Páscoa é primeiro. Páscoa, né? Processo ali de Hamatzot, né? Primeiros primícias, Hamatzot. Primeiro mês. Depois dá um salto, Shavuot, depois dessas 7 semanas, pula para o 3º mês. Do 3º mês, nós vamos ter uma sequência das festas do Messias que há de vir, porque essas festas até o 3º mês são festas do Messias que já veio, né? Ressurreto. E depois o Messias que há de vir, que são as festas do mês de Tisrei lá para frente. Então, e fará soar a voz do shofar aos 10 dias do 7º mês. Olha que interessante. 10 dias do 7º mês. O que é o 10º dia do 7º mês, irmãos? Hã? Yom Kippur. Alguém, por acaso, nesse estudo, nessa leitura, eu estava pensando na palavra Yom Kippur, eu estava pensando, não tem como você falar em Shavuot e você pensa na Páscoa, pensa que você começa a desconectar, né, deixar para trás coisas que para trás ficam, águas passadas não movem moinhos, coisas do Egito, e perdão, e você perdoa, e você libera perdão das coisas passadas, que é ter uma vida nova, transformada, para você realmente estar apto, bom e saudável, e com a mente boa e coração bom, para servir a Hashem. Né? Vamos encontrar um ponto de equilíbrio ali. Mas, de repente, o Eterno está mostrando para a gente, não, vá mais para frente, Jair, no teu estudo aqui, vá mais para frente, quero mostrar agora, vai lá para Yom Kippur. É isso que o Eterno está querendo nos mostrar aqui, ir para Yom Kippur. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará soar a voz do shofar. No dia das expiações, farei soar o shofar em toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra. Isso está em Levítico 25, 9, um pouquinho depois ali do Levítico 25, 8, onde eu falei da contagem das 7 semanas de 7 vezes 7 semanas de anos, né? Que é o que tem o nome. Esse 50º ano tem o nome, né? Vocês devem saber qual que é esse nome. Fará soar a voz do shofar no dia das expiações, né? Claro, Yom Kippur é dia de expiação. Farei soar o shofar em toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra. Agora, algo aqui muito nesse próximo slide aqui. Algo muito interessante que eu ainda não falei no slide anterior, quase que eu falei a palavra, alguns já sabem essa palavra, outros estão assim pensando, que palavra é essa que o Roxo está querendo que a gente lembre, né? Qual que seria o nome do... Quando passam esses 49 anos e você chega no 50º ano, é ano do Baruch Hashem. Agora, olhem nessa frase em hebraico ali em cima, e o que está escrito em hebraico, grifado em amarelo lá? Lá. Hã? Yovel. Queridos, Yovel é jubileu. Yovel é jubileu. Mas, como que esse Yovel está nessa frase? Vamos traduzir essa frase aí? Na verdade, esse Yovel, ele não está falando assim... literalmente ano do jubileu, ou jubileu. Ele significa algo que era para estar escrito com outras letras em hebraico, mas o Senhor escreveu o Yovel para a gente conectar com Yom Kippur, com o jubileu. Porque
está escrito aqui não em Levítico, não na relação das festas de Hashem. Está escrito no livro de Êxodo, momentos antes da outorga da revelação da Torá. Olha lá, ó, é Êxodo 19, 13, diz assim: não toque nele mão alguma. Nele o quê? Não toque no monte Sinai. Mão alguma, pois será apedrejado ou atirado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Ao prolongar-se o som do shofar Yovel, então, esse Yovel aqui é como o externo dissesse assim, shofar. O som do shofar. Em vez de o Eterno escrever shofar, literalmente shofar, como está escrito em Levítico, está escrito shofar, literalmente, embora em Levítico também tenha, acho que 7 ou 8 nomes, Yovel, 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 mas quando ele fala do instrumento, ele fala shofar. Mas aqui em Êxodo, que não tem nada, assim, aparentemente, entre aspas, não tem nada a ver com jubileu, o Eterno escreveu jubileu para nós conectarmos com o jubileu. Então, nós percebemos, eu comentei com a Estela ontem lá em casa, assim, a inteligência, as estratégias de Hashem para nós entendermos a mensagem que Ele quer nos dar. É fantástico. Quando nós vamos montando esses quebras-cabeças das palavras, assim, vai ficando realmente muito, muito interessante. Ó. Não toque no monte mão alguma, pois será apedrejado ou tirado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Ao prolongar-se o som do shofar, que está escrito em Yovel, eles subirão no monte. Então, depois que acontecer aquele som fortíssimo, aquele som longo do shofar, aquele som muito forte das 70 vozes, que digamos, foi a parte final do som do shofar, da voz do shofar, daí sim, depois o povo começou a subir o monte. Eles estavam liberados para subir o monte. Antes do toque, não. Então, o mais interessante é que a palavra Yovel aparece pela primeira vez bem antes de ser citado o ano do jubileu. Em Levítico 25, 8 a 10. Né? Então a palavra Yovel aparece em Êxodo 19, 13, justamente nos momentos que antecedem a revelação da Torá no Sinai. Eu achei muito, muito tremendo isso daí. Ali exatamente em Êxodo, que poderia normalmente estar escrito shofar, em hebraico, está escrito Yovel, mas o sentido é, esse Yovel, ele está falando do instrumento, ele está falando do instrumento, tem até, vocês vão ver um comentário no rodapé da Torá, o que explica o comentário da Torá no rodapé, sobre quando está escrito Yovel, referente ao instrumento. Mais um pouquinho vai aparecer esse comentário aí. A Torá nos diz que no Sinai as pessoas não tinham permissão para tocar no monte. Tocar, encostar, elas tinham que ficar afastadas do monte. Não podia pisar nem tocar. Mas no final da revelação houve um forte som do shofar. A voz, nós chamamos voz, kol shofar, a voz do shofar. E quando aquele som foi ouvido, um som muito, muito estridente, muito forte, foi um sinal de que, quando terminou esse som, as pessoas poderiam com segurança aproximarem e tocarem no monte. Né? Então isso tem um sentido também. Então, quando o som é longo e forte, eles sobem ao monte, porque esse som forte sinalizou o final da revelação da Torá no Monte Sinai. Mas, então, com que som inicia o 50º ano, que é o ano do jubileu? Você veja, poderia começar o ano do jubileu sem som nenhum de shofar. Simplesmente começar o ano. Mas o Eterno, ele quis conectar, uma forma dele conectar também essa celebração, né, essa
essa alegria de chegar no ano do jubileu, que é o 50º ano. Então, inicia também com um som longo e forte. Vocês podem confirmar isso em Levítico 25, 9. Então, as coisas começam, esse quebra-cabeça, ele começa a se encaixar todos os detalhes, assim, muito tremendo. Olha o comentário ali do rodapé da Torá. De acordo com o lugar onde for empregada a palavra Ióvel, significa carneiro, ou melhor, uma corneta, né? um instrumento de sopro feita de chifre de carneiro, no caso o shofar. E também jubileu, porque Ióvel é literalmente a palavra jubileu, festa do 50º dia. Então, de alguma forma, o Eterno quis que a gente conectasse a festa de Shavuot com Yom Kippur e com o jubileu. Né? Isso aí já ficou claro para todos nós. Agora esse aqui é o último slide, irmãos. Porque eu estou deixando um tempo maior para achar especial de Shavuot, que vai ter no sábado de manhã. Amanhã não vai ter ministração, mas vai ter a leitura, que é muito importante, a leitura das 10 palavras. Então, a Parashá mesmo vai acontecer no Shabat pela manhã. O próprio instrumento shofar e Ióvel, que significa o fim da revelação da Torá no Sinai, sinaliza também o início. Ó, já vão montando ali, continuando a montar o quebra-cabeça. Olha aqui, ó. O fim do processo da revelação da Torá no Sinai, que é com... Olha, de novo, não precisamos ser muito inteligentes. É como se o som continuasse, assim, não tivesse interrupção. Ó. É como se o som continuasse, fosse se estendendo, e chegasse lá do 3º mês para o 7º mês, o som. E daí no 7º mês, começaria, no dia 10 de Tisrei, começaria o jubileu. É como se fosse uma continuidade, olha aqui, ó. O fim da revelação da Torá no Sinai sinaliza também o início do ano do jubileu, porque começa também com o som forte do shofar. Eu achei tremendo isso aí, muito, muito importante. Então veja que simplesmente o Eterno está querendo nos mostrar aqui hoje, agora, já para todos nós aqui, a abrangência da festa de Shavuot não fica ali. Pessa passou para Shavuot, fomos libertos agora seremos livres para. Não, é algo mais profundo e mais que nós vamos ouvir aqui. É como se Ióvel continuasse de onde a revelação da Torá parou. Em Levítico 25, 9 cita: E fará soar o som do shofar aos 10 dias do mês, no dia das expiações farei soar o shofar em toda a vossa terra. Então, aqui é uma confirmação do som, a voz do shofar também, no dia 10 do 7º mês. E quando nós celebramos Yom Kippur, nós tocamos... Nós, entre aspas, estou falando, o Vandeir, irmão Vandeir, mas na verdade é Hashem, a voz é de Hashem, é como, né? Baruch Hashem. Então, eu achei muito, muito interessante. Eu não podia deixar quieta essa mensagem. 10º dia do 7º mês é Yom Kippur. Yom Kippur é conhecido como o dia da vingança. Olha, a coisa vai... Yom Kippur, irmãos, é conhecido como o dia da vingança. Yom Nakan. É Yom Kippur ou Yom Nakan? Inclusive, vários comentários rabínicos sobre essa questão aí. Yom Kippur com Yom Nakan. Então, Yom Nakan é o dia da vingança. Queridos, Yom Nakan, o dia da vingança. O que é? Que dia é esse da vingança? O que é esse dia da vingança? É conhecido pelo quê?
Podem ler ali. É o grande e terrível dia de Hashem, o dia do Senhor. Isaías 61:2. No livro de Zacarias diz que Yeshua, como ele ascendeu aos céus, do alto do Monte das Oliveiras, no mesmo monte, no alto do Monte das Oliveiras, os seus pés pisarão novamente ali naquele mesmo local. Mas ele vai voltar de uma forma diferente. Ele veio pela primeira vez como Ben Yosef, humilde carpinteiro. Só que agora ele virá em glória como Ben Davi para trazer juízo a Edom. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vem trazer juízo a toda a perversidade, a todo roubo, a toda a corrupção. Ele vem trazer juízo sobre tudo isso aí, irmãos. Vai ser, por isso que é um dia terrível. Porque muito sangue vai ser derramado. E ele vai eliminar Edom dos 4 cantos da terra, com o poder e a glória que há em Yeshua, né? O grande e terrível dia do Senhor. Quem quiser ler depois, né? Isaías 61:2. Queridos, Yeshua restabelecerá o ano do jubileu na terra, apregoado com o som do shofar, com a voz do shofar, iniciando a era messiânica, o ano da liberdade. A partir do seu trono estabelecido em Jerusalém, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vejam a abrangência dessa festa de Shavuot, que coisa maravilhosa, irmãos. Está falando do milênio de paz, do 7º milênio. Irmãos, isso é muito, muito forte. Então, essa é a verdadeira conexão entre Shavuot e Yom Kippur e o ano do jubileu. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hag Shavuot Sameach. Baruch Hashem.